Ok, entendi, muito obrigado. Beleza. Então, vou começar a gravação dessa aula, tá? Então, lembrem que quem quiser falar, ligar a câmera, falar no microfone, pode, mas uma vez que você liga a câmera ou fala no microfone, você está autorizando a divulgação da sua imagem no vídeo, tá? E sua voz. Então, vou começar a gravar aqui. Pronto. Então, tá gravando. Professor, será uma aula assíncrona por semana ou uma para cada aula síncrona. Vai ser uma aula para cada aula síncrona, tá? Na verdade, vai ser uma aula assíncrona para cada tópico, tá? Então, bom, peraí. Opa, desculpa, tirei o quadro branco. Então vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer as aulas aqui pelo quadro branco do Zoom. Vamos tentar aqui começar. Então, a gente começa essa disciplina do cálculo 2 falando um pouquinho do que são equações diferenciais, tá? Por que a gente fala em equações diferenciais? Bom, no cálculo 2, no cálculo 1, a gente aprendeu a calcular a derivada de uma função. A gente aprendeu a usar essa derivada para muitas coisas. A gente viu uma operação inversa também, né? Em certo sentido, inversa, né? Que é a integração. Quando você integra a derivada, você recupera a própria função. Bom, equações diferenciais são o que são? São equações onde a incógnita é uma função. Equações onde a incógnita é uma função. E não só a incógnita é uma função, como ela envolve alguma das derivadas da função, tá? Então, o material de todas as aulas estão disponíveis ou o senhor vai colocando durante o período. A gente vai colocando durante o período. Como eu falei, o material está sendo preparado pela equipe de cálculo, tá? Então, a gente vai colocando durante o período, mas, enfim, a gente está correndo para colocar assim que possível, tá? Então, vamos voltar aqui. Equações diferenciais. São umas equações onde a incógnita é uma função e que envolve uma ou mais derivadas, pelo menos uma, das derivadas da função. Tá? Então, a partir de algumas derivadas, de alguma relação que a função e suas derivadas satisfazem, a gente tem que encontrar quem era a função, tá? Então, por exemplo, então, um exemplo muito simples e um exemplo que vocês já resolveram, ou seja, vocês já sabem resolver várias equações diferenciais, né? Então, o primeiro exemplo de uma equação diferencial, por exemplo, y' de x igual a f de x, por exemplo. Então, quando a gente se depara com uma expressão desse tipo, então aqui a incógnita é a função y de x, tá? A incógnita é a função y de x e a gente
precisa encontrar uma função y de x que satisfaça essa relação. Então, no caso, f de x é uma função dada. Tá? Então, um exemplo do exemplo, um subexemplo. Professor, Oi. não está aparecendo nada na minha tela aqui. Está aparecendo assim o seu nome, dizendo que você compartilhou a sua tela. Mas não está aparecendo nada na tela. Está tudo preto. Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu compartilho de novo. Aqui tá normal também. Aí, você consegue ver? Não estou conseguindo. Aqui tá normal. Então deve ser um problema isolado. Gente, não sei o que faço. Bom, eu tô aqui com o quadro branco do Zoom, o quadro branco do próprio Zoom. Qualquer coisa, a gente faz um grupo no WhatsApp e vai te mandando as imagens. Ou vai estar gravado aqui. Bom, tenta sair, entra de novo de repente. Algum problema de configuração. Lembra que isso aqui está sendo gravado, depois eu vou disponibilizar, tá? Se for no celular, acho que tem que virar horizontal, senão não funciona. Bom. Então, vamos continuar. Exemplo do exemplo. Então, tá. Então, exemplo do exemplo. Y' de x igual a x, por exemplo. Então, a gente sabe resolver isso, né? Então, a solução da equação estrela, isso aqui é uma equação, né? A gente não sabe quem é a função y. Então, essa solução é fácil a gente já sabe, né? Y de x vai ser a integral de x dx, né? E a gente já sabe integrar, né? Isso aqui é 1/2 x², mais constante, tá? Então, em geral, sempre tem uma constante aqui de integração. Então, tá aqui. Vocês já cansaram de resolver equações diferenciais no curso de cálculo 1. Então, repara que isso aqui é uma equação diferencial muito simples. Talvez a equação diferencial mais simples que a gente vai resolver nessa disciplina é essa. Vocês reparam que mesmo para essa equação diferencial simples, você tem infinitas soluções, né? Porque para cada constante, C tem uma solução, né? Então, isso aqui é o que vai ser chamado de solução geral, tá? Da equação. E, em geral, são infinitas soluções. Depois a gente vai ver que em certas situações, a gente pode escolher uma solução particular, ou seja, a gente vai ter que escolher um valor de ser constante C para satisfazer algumas condições. Mas, por enquanto, em geral, uma equação diferencial tem infinitas soluções. Tá? Então, a gente... Peraí, deixa eu apagar aqui e a gente continua aqui desse lado do quadro. Então, a gente pode ter várias notações para uma equação diferencial. A gente pode... notações possíveis. Então, a derivada a gente pode colocar desse jeito. Então, por exemplo, y' igual a x. Isso está implícito aqui que y é uma função de x. Tá? Se a gente quiser colocar, por exemplo, fazer explícito que y é uma função de x, então a gente pode usar a notação diferencial, notação de Leibniz, y de x igual a x, por exemplo. É uma outra notação possível. São coisas equivalentes, tá? Bom, por que as equações diferenciais são
tão importantes, tão úteis? Bom, elas são... a teoria das equações diferenciais pode ser aplicada em muitas áreas diferentes, da biologia, física, economia, enfim, tudo que você quiser é modelado através de equações diferenciais. Inclusive, aqueles modelos de propagação do coronavírus, tudo isso envolve equações diferenciais. Então, é importante. Então, vamos tentar ver um exemplo, por exemplo, da física, muito fácil, muito simples, um exemplo muito simples, que ilustra que, de fato, as equações diferenciais são muito úteis e aparecem naturalmente em várias áreas. Então, na física, a segunda lei de Newton. Então, o que fala a segunda lei de Newton? Massa por aceleração igual a força. Força igual a massa por aceleração, né? Então, quando tem, sei lá, uma partícula se movendo, sei lá. Então, a gente sabe que a soma das forças aplicadas é igual a massa por aceleração, né? Então, essa aqui é a segunda lei de Newton, tá? A gente sabe da física que a aceleração é a segunda derivada da posição, né? Então, quando tem a função posição, uma partícula se movimentando, sei lá, partícula se movimentando, e a gente descreve a posição dessa partícula por x de t. Então, a gente sabe que x' de t, isso aqui é posição. A gente sabe que x', a derivada, é a velocidade. E a segunda derivada, x2' de t, é a aceleração. Então, da segunda lei de Newton, você tem que massa, que é a massa da partícula que está se movendo, vezes a segunda derivada de x, é igual a F, a força aplicada, né? Então, aqui tem uma primeira equação diferencial que aparece naturalmente na física. Então, um exemplo disso é, por exemplo, uma partícula. Você pegou uma partícula aqui no ar e você soltou, né? Ela começa a cair. Por quê? Porque a gravidade está puxando para baixo. Você tem uma partícula em queda livre, uma partícula, sei lá, qualquer coisa, uma partícula, um objeto de massa m, em queda livre. Então, é descrito pela seguinte equação diferencial. Massa vezes x2', onde x2' é a posição do objeto, x2' de t, por exemplo, é igual a força que puxa para o chão. Então, a força de gravidade é massa vezes a constante gravitacional, né? Então, vamos fazer um desenho aqui para ver se a gente tiver, sei lá, a nossa partícula, nosso objeto de massa m. Então, a gente está aqui na posição está aqui numa posição aqui o eixo x e começou numa posição x0, tá? Digamos. A gente soltou e ele começa a cair e a sua posição em relação ao tempo vai ser dada por essa equação diferencial aqui, tá? Então aqui a gente diz que o tempo t igual a 0, ele estava na posição x0, tá? Então, essa posição de x de t é a altura do objeto no tempo t. Então, no tempo 0, ele estava na posição x0 e ele começa a cair puxado pela força de gravidade, tá?
Então, um exemplo bem simples, que vem diretamente da física, e nos mostra uma aplicação bem direta das equações diferenciais para a modelagem de coisas físicas. Claro que isso aqui é um exemplo bem simples, a gente vai ver coisas mais elaboradas mais tarde. Bom, vamos resolver isso aqui só para a gente ter uma ideia. Então, como é que a gente resolve isso aí? Bom, mx2', isso aqui ficou feio, x2' de t é igual massa vezes gravidade. A gente sabe que esse g é uma constante que é mais ou menos 9,8 metros por segundo quadrado. Né? Mas é a constante gravitacional. Então, daqui a gente, se a massa do objeto for não nula, né, que óbvio, é uma hipótese muito razoável, né? Então a gente pode cancelar esse m. Então a gente tem x, duas linhas de t, igual a g. Né? Na verdade, eu cometi um erro aqui. Deveria ter um sinal de menos aqui. Esse sinal de menos aqui é porque a gravidade está puxando para baixo. Né? A coordenada x aumenta para cima, mas a gravidade está puxando para baixo por contra a direção do eixo. Então, deveria ter esse menos aqui. Desculpa, foi um erro meu. Deveria ter um menos aqui, deveria ter um menos aqui. Mas tudo bem. Então, daqui, a gente sabe que x' de t, né, se a gente integrar uma vez, é igual a menos integral de g de t. Isso aqui é igual a menos gt mais constante. A gente nunca pode esquecer a constante de integração. Tá? Isso aqui é a derivada de x. Mas a gente pode integrar de novo. X de t, então, vai ser igual a integral de menos gt mais c dt. Isso aqui é igual a menos 1/2 de t quadrado mais ct mais d. Sei lá. Esse d é porque tem uma segunda constante de integração dessa nova integral, tá? Então, é importante a gente precisa das duas constantes de integração, tá? Então, olha que a gente achou a solução geral para essa equação de tá? Então, essa solução geral para cada constante c e para cada constante d em uma solução. Essa aqui é a solução geral, tudo bem? Repara que eu tenho uma condição inicial, isso que chama de condição inicial, x de 0 igual a x0. Então, depende, a posição da partícula depende, claro, se eu comecei mais em cima, a partícula vai ser do que se eu comecei aqui embaixo, depois de um segundo, enfim, depende de onde eu comecei, né? Então, para determinar essas constantes, a gente usa as condições iniciais. E aí que a gente vai determinar a solução particular, dependendo dos dados iniciais. Então, a gente tem duas constantes, a gente precisa de dois dados iniciais para poder determinar a solução particular. Né? Apareceram duas constantes de integração porque a equação envolvia a segunda derivada. Ou seja, isso chama uma equação de ordem 2, porque tem duas derivadas. Aparecem duas constantes. Para determinar essas duas constantes, eu preciso de dois dados iniciais. Então, duas derivadas, preciso de dois dados iniciais para achar a solução particular. Então, repara que também faz diferença a velocidade inicial do objeto, né?
Se o objeto já estava caindo, se eu já coloquei ele com uma velocidade inicial, ele vai cair mais rápido. Agora, se eu simplesmente soltei o objeto, a velocidade inicial vai ser 0, né? Porque eu soltei aqui. Mas se em vez de soltar, eu joguei para cima, ele vai começar com a velocidade apontada para cima. Isso é uma outra condição inicial. A velocidade inicial igual, por exemplo, V0. Então, uma vez que eu tenho esses dados da posição inicial e velocidade inicial, eu posso determinar essas duas constantes, porque eu avalio aqui em t igual a 0 e obtenho o valor de d. Né? Depois avalio a derivada em 0, né? E obtenho o valor de c. E essa vai ser a minha solução particular para esse problema. Isso aqui chama um problema de valor inicial. Tá? Então é isso. Resolvemos uma equação diferencial de segunda ordem. Tem perguntas até aqui? Alguma pergunta, sim? Espera aí. Não tem perguntas. Ok. Então vamos continuar. Beleza. Então, resolvemos uma equação diferencial. Um exemplo bem legal da física. Então, a gente já começa a ver como essa teoria é útil. Bom, tudo bem. Espera aí, tem uma pergunta aqui. Nesse caso, o que a gente queria descrever é a posição da partícula ao longo do tempo. Exatamente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Exatamente. O que a gente quer é... Espera aí. Bom, o que a gente queria é, no instante t de tempo, qual vai ser a posição da partícula, tá? Então, eu comecei na posição x0, então x de 0 deveria ser x0. Mas depois de t segundos, onde que a partícula vai estar? Vai estar mais embaixo, onde vai estar na posição x de t. Tá? Depois de t segundos, ou depois de t tempo. Então, isso aqui me descreve. Passados t segundos, a posição da partícula vai ser essa. Tá? Então, assim, o que a gente queria era dar uma descrição exata da solução, da posição do objeto ao longo do tempo. Não entendi? Bom. Pois é, porque o enunciado estava péssimo, né? Então, o enunciado deveria ser uma partícula de massa m e cai livremente a partir da altura x0 e com uma velocidade p0. Então, qual a posição da partícula depois de t segundos? Eu deveria ter escrito tudo isso, desculpem. Assim, isso aqui é a solução me descreve a posição do objeto depois de t tempo, tá? Beleza. Se x0 é igual a x0, quer dizer que temos que considerar ponto x0 a posição que o objeto começou a cair. Exatamente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui x de 0, em vez de x de 0, eu colocar 10. Digamos que começou 10 metros em cima, uma posição de 10 metros do chão. E começou com uma velocidade inicial 0, porque eu peguei o objeto e soltei. Então, a velocidade inicial era 0. Então, a posição inicial era 10 metros, a velocidade inicial era 0. Então, qual a posição do objeto ou da partícula depois de t segundos? Então, é isso aqui, é isso que está aqui. Só que eu tenho que determinar essas constantes c e d em termos da posição inicial e do velocidade inicial. Se eu avaliar a posição inicial em x de 0 igual a 0, então esse aqui
isso aqui vai dar 0, 0, então esse D vai ser 10. Né? 10 metros. E de maneira similar, para encontrar esse C, eu olho aqui para a derivada. Né? Eu uso os dados que eu tenho. X' de 0, que quando eu avalio aqui em 0, então isso aqui me dá igual a C. Então esse aqui C tem que ser 0. Né? Então a sua solução vai ser x de t igual a menos 1 meio de gt² mais 10. Tá? Isso vai ser a descrição, a posição da partícula depois de t segundos. Bom, vamos continuar. Já são 11 horas e eu já queria estar muito adiantado. Então, tá bom. Então, então tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Professor, só um segundo. Oi. Pode falar. Por que D é 10? Estava anotando aqui, aí eu acabei me distraindo. Tá. Pode tirar. Opa. Por que D é 10? Enfim, essa aqui é a solução geral, né? Ficam as constantes. Isso aqui eu quero a solução particular que me descreve exatamente essa situação aqui. Então, para encontrar as constantes C e D, eu uso a informação que eu tenho, que são as condições iniciais, né? Quando eu avalio x em 0, essa expressão deveria dar igual a 10. 10. Então, quando eu avalio aqui x de 0, isso aqui fica menos 1 meio g 0 mais c 0. Então, isso aqui, deixa eu fazer aqui. Então, aqui, x de 0, por uma parte deveria ser 10, né? Por outra parte, eu sei que isso aqui é menos 1 meio g 0² mais c vezes 0 mais d. Isso aqui é d. Ou seja, aqui d tem que ser igual a 10. Tá? De maneira similar, para encontrar o c, então agora eu olho para a derivada. Quando eu avalio x' de 0, deixa eu fazer um espacinho aqui. Quando eu avalio x' de 0, por uma parte, eu sei que a velocidade inicial era 0, né? Por outra parte, isso aqui é menos g 0 vezes 0, né? Mais c. Ou seja, isso aqui é c. Então, c tem que ser igual a 0. Então, a solução particular para o problema de valor inicial, né, é x de t igual a menos 1 meio de gt² mais 10, tá? Obrigado, professor. De nada. Bom. Agora sim, vamos continuar. Vamos continuar. Bom, então, sabemos resolver equações do tipo por exemplo, dy dx igual a f de x, né? Lembrando que isso aqui é equivalente à notação y' de x, tá? Ou y'. E como é que a gente resolve? A solução é y de x igual integral de
f de x dx. Lembrando que essa integral é uma integral indefinida, ela sempre vai ter uma constante de integração, tá? E essa é a solução geral dessa equação. Bom, acontece que nem todas as equações têm essa cara, né? A vida não pode ser tão fácil. E mesmo para equações que tem essa cara, a gente sabe que dependendo da função f, calcular essa integral não necessariamente é fácil, não necessariamente é possível. Tem integrais que são impossíveis de calcular. E aí você tem que ficar feliz com uma solução implícita. Deixar assim escrito a integral de f de x dx. Tá? Mas então a gente sabe que resolver equações diferenciais em geral não é fácil, porque depende da nossa habilidade de integrar, por exemplo. Mas vocês estão bem treinados, vocês já passaram pelo curso de cálculo 1, vocês já sabem fazer muitas integrais. Então vamos ver exemplos que não cabem dentro dessa categoria, tá? Então, vamos fazer um outro exemplo, que na verdade é o mesmo exemplo anterior, só que com um pouquinho mais real, um pouquinho mais físico. Então, deixa eu agora escrever o enunciado completo. Luca. Vem cá, Luca. Então, uma partícula, considere uma partícula ou um objeto de massa m em queda livre, ou seja, mais ou menos a situação que a gente descreveu antes, e considere a resistência do ar, o atrito. A gente sabe que quando tem uma partícula caindo, ou um objeto caindo, o ar, enfim, tem uma resistência do ar, né? Tem um atrito. Se for, por exemplo, uma bola, sei lá, uma bola de bola, a gente não consegue sentir muito o atrito. Mas se for um paraquedista, que está caindo com paraquedas, a resistência do ar é o que faz com que ele, enfim, não se mate, né? Então, isso que é considerar o atrito. Em muitas situações, o ar faz suficiente resistência que afeta consideravelmente o movimento do objeto. Então, precisamos de uma equação que descreva a situação. Então, pela segunda lei de Newton, a gente sabe, então, que massa por aceleração é igual a F, força. Esse F não é uma força, é a soma de todas as forças, né? Então, nessa situação aqui, a gente tem duas forças. Tem a gravidade, né? Uma força que depende da gravidade, e tem uma outra força que depende do atrito, né? A resistência do ar. A força de gravidade, a gente já sabe que é menos massa vezes a constante gravitacional, né? Menos massa vezes a constante gravitacional, tá? Por outro lado, a força... Então, isso aqui a gente já sabe. Né? A gravidade puxa para baixo. Por outro lado, a força do atrito... em geral, é proporcional à velocidade. Então, quanto mais rápido o objeto cair, maior é a força do atrito, maior é a resistência do ar. Então, o atrito,
é proporcional à velocidade. Então, a força do atrito é uma constante, uma certa constante no zero, digamos, que depende do ar, vezes a velocidade. E a gente sabe que velocidade é a derivada da posição, né? Isso aqui tem um sinal em frente, que também vai ser negativo, porque a força do atrito sempre é contrária ao movimento, tá? Então, se a partícula está caindo para baixo, o atrito faz a força no sentido contrário, tá? Professor, que símbolo é esse? Oi? Que símbolo é esse do atrito? Não entendi. O símbolo que você descreveu o atrito aí, que símbolo é esse? Ah, bom, isso aqui é no letra grega, no posso... É porque assim, essa é a letra que a gente usa nas notas que a gente colocou lá no aula. A letra nu, deixa eu mudar por outra coisa. Posso botar o? Na matemática, Vou botar alfa. botar alfa, beleza. Vamos botar alfa. A gente está acostumado com as letras gregas, mas o nu pode confundir com V, então é melhor botar alfa, digamos. O atrito. Beleza. Para não confundir. Então, alfa, uma constante, tá? Então, a minha equação, a gente já sabe que a velocidade é a aceleração, a segunda derivada da posição. Então, a equação é massa por aceleração é igual a menos massa vezes a constante gravitacional menos alfa vezes velocidade. Tá? Uma pergunta no chat. Não entendi porque o atrito negativo está na direção oposta da força da gravidade, que já é negativo. O atrito está na direção oposta da velocidade. Por isso que tem um menos aqui. Então, o atrito está na direção oposta da velocidade, que é essa aqui. Por isso que tem que botar um menos. Esse menos quer dizer que se a velocidade está apontando para baixo, o atrito aponta para cima. Tá? Se a velocidade aponta para cima, por exemplo, se eu joguei o objeto assim para cima, então esse menos vai dizer que o atrito aponta para baixo, a resistência é contrário à velocidade, por isso que tem um menos aqui em frente da velocidade, tá? Então é isso. Então, essa aqui é a minha equação diferencial. É uma equação diferencial de segunda ordem, porque a maior derivada que aparece é 2, a segunda derivada. E ela vai me descrever essa situação um pouco mais geral do que a anterior, onde a gente considera o atrito. Se esse alfa for igual a zero, se a gente desconsiderar o atrito, então vira a equação que a gente considerou antes. Né? Essa equação é resolvível? Sim. Então, vamos ver agora. Essa equação também não é tão difícil, porque a gente pode integrar tudo a respeito de t, né? Aqui vai virar x', aqui vai virar menos mg vezes t, aqui vai virar x, né? Então, vamos ver como resolver essa equação aqui. Então, como é que a gente resolve? Então, é claro, então, a função x de t descreve a posição da partícula no tempo t, ao longo do tempo, né? Então, aquele desenho, de novo, a partícula aqui, que começou aqui numa certa posição x0, que por enquanto a gente não vai considerar as condições iniciais, mas começou em alguma posição
com alguma velocidade inicial, por exemplo, apontando para cima. E ela é puxada para baixo pela gravidade, m vezes g, e é puxada para cima pelo atrito, né? E é uma partícula em queda livre, ou seja, tá? Então, como é que a gente resolve? Então, se a gente integrar, podemos integrar em t, né? E a gente obtém o seguinte: quando a gente integrar o lado esquerdo, então, a segunda derivada vira a primeira derivada, né? A integral dessa função aqui, então, menos integral de n vezes g de t menos alfa vezes x de t, né? Beleza. Então, a gente integrou uma primeira vez, isso aqui dá igual a menos m gt menos alfa x de t. E a gente não pode esquecer da constante de integração dessa integral aqui, dessa integral definida aqui, né? Se a gente integrar, sempre vai sobrar uma constante de integração. Mas e agora? Como é que eu faço? Tipo, se eu integrar de novo, tudo bem, aqui do lado esquerdo vai aparecer x de t, mas do lado direito vai aparecer a integral de x de t de t. Então, aqui eu não cheguei a lugar nenhum, né? Eu não cheguei a lugar nenhum, porque agora eu obtenho aqui x de t, mas aqui eu vou obter a integral de x de t. Então, vocês veem que essa equação, eu não posso simplesmente resolver integrando, porque aqui eu caio numa coisa que não é uma solução explícita, né? Se eu integrar de novo, eu obtenho, né? M vezes x de t igual a menos 1 meio m g t quadrado menos alfa vezes integral de x de t dt mais d, uma constante de integração desse termo aqui, mais c vezes t, né? Isso aqui não chega a lugar nenhum, porque aqui tudo bem, eu achei x, mas do lado direito ficou uma integral de x de t, então isso aqui não é uma solução. Eu tenho que arrumar uma outra maneira de resolver essa equação. Então, vocês veem que a gente precisa aprender novos métodos para resolver essas equações. Só integrar nem sempre dá certo. Isso aqui é um exemplo de uma equação linear de segunda ordem. Aqui a gente transformou numa equação linear de primeira ordem. E esse tipo de equações a gente vai aprender a resolver na segunda aula, tá? Na aula que vem, na aula de sexta-feira. Equações lineares de primeira ordem, tá? Então, por enquanto, vamos ficar... Isso aqui fica para a próxima aula. Mas isso aqui era um exemplo só para ilustrar. Aqui tem exemplos reais, exemplos da vida real, como esse, que é a posição de uma queda livre considerando o atrito, a resistência do ar. E é uma equação não trivial, uma equação mais difícil de resolver. Então, a gente precisa desenvolver novos métodos para resolver esse tipo de equações. Vamos lá. Então, isso aqui fica para a próxima aula, tá? Na próxima aula a gente volta nesse exemplo e resolve direitinho. Então, Professor, Oi. o senhor poderia anotar só a última resposta de novo? Como é que fica depois de integrar pela segunda vez? Sim, peraí.
Obrigado. Deixa eu vou apagar o lado esquerdo só. Pronto. Pessoal, Então, hoje... com licença, professor, só um momento. Pessoal que quiser Pode tirar falar. print da tela rápido, Windows Shift S. Você consegue tirar um print da tela, tá? Valeu. Então, beleza. Vocês sabem que esse vídeo vai ficar disponível depois, tá? No YouTube. Mais tarde eu vou colocar no YouTube e eu boto o link no ar, tá? Bom, mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo. Esse é um exemplo bem interessante. Um outro modelo. Dessa vez não é mais da física, mas talvez da biologia, talvez. Que é o exemplo da modelo de crescimento populacional. Muito relevante hoje em dia com esse negócio do coronavírus e os contágios e tudo mais. Mais ou menos tem a ver com isso. Então, exemplo, vamos ver o modelo de crescimento populacional. Populacional. Então, imagina que você quer estudar o crescimento de uma população de indivíduos. Por exemplo, uma população de bactérias ou de micro-organismos. Então, uma população de micro-organismos, por exemplo, você sabe que, sei lá, alguns micro-organismos se reproduzem através de divisão celular, né? Então, onde tinha um indivíduo, uma célula, daqui a pouco dividiu em dois, e agora você tem dois indivíduos. Você pode descrever o crescimento dessa população pelo tamanho da população. E você pode fazer a seguinte hipótese, a seguinte afirmação. A população cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho. Então, uma população que cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho. Então, no exemplo desses micro-organismos, divisão celular, então, onde dois. Então, a gente pode pensar que o crescimento da população é duas vezes, ou seja, a taxa de crescimento é igual a duas vezes o seu tamanho, né? Então, a gente pode colocar isso, formulação matemática da seguinte maneira. A taxa de crescimento de uma função, então, seja P de T, o tamanho da população. O tamanho da população no tempo T. Tá? E essa hipótese, crescer uma taxa proporcional ao seu tamanho. Qual a taxa de crescimento de uma função? dp de t, né? A derivada, t', é a taxa de crescimento da função. Né? Por definição, essa é a taxa de crescimento da função. Se eu digo que ela cresceu uma taxa proporcional do seu tamanho, então eu estou dizendo que dp de t é igual a uma constante k vezes p, o próprio p. Né? Onde, digamos, k é uma constante maior do que zero. Aqui tem uma pergunta no chat. Bom. Alguém está sugerindo a tecla Windows mais Shift mais S tirando o print da tela. Então, a gente considera uma população que tem tamanho P. A gente quer descrever o tamanho de uma população através da função P de T, que é o tamanho da população no tempo T.
E sob essa hipótese, que a população cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho, como exemplo desses micro-organismos, a gente assume que a taxa de crescimento é 2 vezes o tamanho da população, porque para cada organismo, para cada indivíduo, você reproduz e obtém 2. Então, isso aqui é descrito por essa equação diferencial aqui. Tá? Isso aí é o modelo de crescimento populacional, é um modelo mais simples. Porque você não põe nenhuma restrição no crescimento da população. Por exemplo, você não leva em consideração que, eventualmente, se a população for grande o suficiente, os recursos acabam e não tem mais comida, então as pessoas começam a morrer. Então, enfim, isso aqui é o modelo de crescimento mais simples, onde você assume que tem recursos infinitos e você pode ter tantos indivíduos quanto você quiser. Então, isso aqui é o modelo de crescimento populacional. Vocês reparam que a gente caiu na situação do exemplo anterior. Se eu integrar o lado esquerdo, tudo bem, eu recupero P. Mas do lado direito, eu vou ter integral de P. Então, eu não chego a lugar nenhum. Né? Só que, se eu olhar para essa equação, digamos que, no caso em que essa taxa de crescimento seja, por exemplo, igual a 1, eu conheço uma função que satisfaz essa equação, né? Vocês conhecem alguma função cuja derivada seja ela mesma? Uma função cuja a gente conhece muito bem, né? A função exponencial. É de x, né? É elevado a x. Exatamente. É de t, no caso, porque p é função de t, né? É elevado a t. Então, a função p de t igual e elevado a t é uma solução. Não é? Isso aqui é uma solução particular dessa equação. Como no exemplo, como a gente viu antes, a equação em geral tem infinitas soluções, né? E depende de uma constante, de um parâmetro. Então, esse p de t, no caso, a solução particular, a solução geral, a gente poderia pensar que é t mais c. Foi no caso anterior, só que não. No caso, não é isso. Se vocês colocarem isso aqui, vocês vão ver que isso aqui não satisfaz essa equação. Isso aqui está errado, tá? Está errado. Isso aqui não serve. No caso, a solução geral correta é essa aqui. Opa, peraí. Constante elevado a t. Se você calcular a derivada disso, é ela mesma, né? E, portanto, satisfaz a equação direitinho. Então, essa aqui é a solução geral da equação, tá? Para o caso em que k igual a 1. Vocês veem que, sob essas hipóteses, a população vai crescer exponencialmente, né? Exponencialmente, a gente sabe que exponencial cresce muito rápido, cresce mais rápido que qualquer polinômio. Então, porque a outra é inválida. Bom, a outra solução que eu tinha, deixa eu fazer aqui, a outra possível solução, P de t igual a elevado a t mais c. Se você calcular a derivada, se você calcular a derivada desse P de t, vai dar e elevado a t, né? Isso aqui é diferente de P de t, quando c é positivo ou negativo, né? Então, você vê que ela não satisfaz essa equação. Professor, Tá? Oi. eu estava resolvendo aqui no papel, aí deu E elevado a ln de p, E elevado a k de t. Aí essa transição
fica E elevado a K vezes E elevado a T. Aí E elevado a K é que vira constante? Isso. Porque para cada... Bom, deixa eu só aclarar que esse K não é esse K aqui. É uma outra constante. Mas E elevado a K é uma constante, que depende de K. Você pode nomear esse E elevado a K de C. Então, esse C é exatamente a constante que eu estou falando aqui, exatamente. É equivalente. Se você botar aqui, em vez desse C, E elevado a D, onde D é qualquer constante, pode ser também. Só que repara que aqui você está considerando só valores positivos dessa constante. Porque E elevado a D é sempre positivo, né? Enquanto que isso aqui é solução independente do sinal de C. Mas poderia ser, mas, enfim, a gente também tem que levar em consideração o problema que a gente está estudando, né? Tipo, se C for negativo, por exemplo, se eu pegar C igual a -1, tudo bem que isso resolve a equação. Resolve a equação, sim, mas isso não me descreve o que eu quero. Como é que eu vou considerar uma população negativa? Não faz sentido, né? Então, às vezes a gente também tem que usar o critério para escolher se uma solução está certa ou não. Então, no caso aqui, a solução E elevado a D vezes E elevado a T, isso aqui é uma solução sim. No caso, seria para todo, Corresponde para todo C maior ou igual a zero, né? Isso, exatamente, maior ou igual a zero. Exatamente, em particular aqui, com esse E elevado a D, você está excluindo a população nula, que usar constante igual a zero é uma solução. Uma população sem indivíduos. Bom, isso aqui é o modelo de crescimento populacional, tá? A gente resolveu. Então, a solução... Continua aqui. Então, a solução da... Apaguei a divisão. Então, no caso geral... Deixa eu botar essa linha aqui de novo. No caso geral, esse caso geral aqui, dp de t igual a k vezes p. Então, a solução geral é p de t igual a uma constante vezes e elevado a kt. Vocês podem verificar que isso aqui é uma solução de fato. Quando eu derivar isso, a derivada de e elevado a kt é k vezes ela mesma. E, portanto, isso aqui é a solução da equação, tá? Bom. Professor, Oi. se a da esquerda é uma solução geral, a da direita acaba virando uma solução específica, então? Estou meio confuso, porque está dizendo então que as duas são soluções gerais. Não. Isso aqui é o caso geral, onde K pode ser qualquer coisa. Solução específica é essa. Isso aqui é uma solução específica. Então, para essa equação aqui, essa aqui é uma solução específica. O que é uma solução específica? É uma solução específica de quando a população inicial é igual a 1. Se você pede zero, a população no tempo t é igual a zero. E isso é igual a elevado a zero, a população inicial tem que ser igual a 1. Então, é uma solução específica. Essa solução geral me diz qualquer situação, independente do dado inicial. P de zero, C vezes E elevado a zero. Isso aqui diz que a população inicial é igual a C. Eu entendi então, se eu comecei com... professor. Ele falou que você colocou o K do outro lado. É que você colocou C elevado a KT. Aqui. Ah, tá. Bom. É porque esse K é específico do problema. No exemplo das amebas que eu estava falando antes, a divisão celular, então, a taxa de crescimento é 2 vezes o tamanho da população. Então, naquele caso particular, esse aqui K seria igual a 2. Né? Aqui, para explicar antes, eu tinha assumido K igual a 1, mas esse K depende do problema, depende da população. Por exemplo, se esse P for o número de infectados pelo coronavírus, e a gente sabe que cada pessoa está, sei lá, 3 pessoas, então aqui esse K seria igual a 3. Né? O número de infectados é proporcional à taxa de crescimento do número de infectados, é proporcional ao número de infectados, porque eu sei que cada
pessoa infecta, sei lá, 3, ou não sei quanto está a taxa, agora deve estar 1 ponto alguma coisa. Então, esse K depende da situação que você está considerando, tá? Na verdade, essa constante aí não faz muita diferença, né? Porque o E elevado a kt, quando você abre, fica E elevado a k vezes E elevado a t. Aí E elevado a k também é uma Não. constante. Uma Não, constante porque de outra constante E- da outra constante. Aí, Não, porque E elevado a K vezes E elevado a T é E elevado a K mais T, né? Então é outra coisa. tá. Entendi. Não, mas agora eu entendi. É que o K, aquela solução geral da direita é para o K igual a 1 só. A outra é a Então, K geral igual a 1, mesmo, né? exatamente. Geral. Essa aqui é a situação geral, onde isso aqui é um parâmetro, esse K é um parâmetro do problema. Então, no exemplo da ameba, vai ser 2. No exemplo do coronavírus, é a taxa de infecção. Quantas pessoas cada um infecta. Então vocês veem, por exemplo, que quando estamos a baixar a taxa de infecção, que tem a ver com isso, porque se essa função cresce muito mais rápido do que elevado a t, se o k for igual a 2 ou 3. E uma função exponencial a gente sabe que cresce muito rápido, né? Então, quando vamos abaixar a taxa de infecção, tem a ver com esse parâmetro aqui, tá? Então, esse parâmetro aqui depende do problema, tá? Um parâmetro. Isso aqui é uma constante que depende da população inicial. Se inicialmente eu tinha 1.000 infectados, então quantos infectados eu vou ter daqui a 10 dias? Então, isso aqui é um modelo que poderia ser usado para modelar os contágios, por exemplo. Enfim. Tudo bem que isso aqui é um modelo super simplificado, né? Porque no momento em que todas as pessoas estão infectadas, ninguém mais pode ser infectado. Então, tem um limite, né? Ou se for a população de amebas, uma hora, quando tiver muitas amebas, acabaram com a comida do ambiente, as amebas começam a morrer. Né? Então, tudo bem, isso aqui é um modelo super simplificado, mas vocês veem que já está se aproximando das situações da vida real. E, bom, isso aqui, esse exemplo entra... Desculpa, professor. Vou te Oi. interromper mais uma vez somente. Pode falar. Tá aqui, E elevado a kt. Eu dou confusão na matemática mesmo. Só no cálculo, enfim. Tá, E elevado a kt. De onde que surgiu o C? Pois isso aqui eu resolvi com chute, né? Isso aqui eu chutei essa solução e eu vi que deu certo, né? Eu sei que E elevado a kt é uma solução, constante vezes E elevado a kt é uma solução. Eu estou afirmando para isso aqui é a solução geral. Da onde saiu esse C? Esse C é uma constante de integração que a gente ainda não sabe de onde saiu, que a gente vai ver daqui a pouco. Ah, tá. Tudo bem. Isso aqui entra dentro da categoria de equações separáveis, que a gente vai aprender a resolver daqui a pouco. Talvez a gente comece hoje, isso aqui já está... Oi? Cansado, a aula está meio longa, então talvez a gente continue na próxima aula. Tá bom. Mas isso aqui cai dentro da categoria de equações separáveis, que a gente vai aprender a resolver daqui a pouco. E vai ficar claro de onde saiu esse C. Esse C vai ser uma constante de integração que vai aparecer. Daqui a pouco a gente vai ver de onde. Tá? Então, vamos... Então, vamos em frente. Vamos em frente. Isso aqui é uma... Vamos em frente. Esse aqui é um exemplo de uma equação separável. Vamos ver o que são equações separáveis. Vamos aprender a resolver rapidamente e a gente, na próxima aula, faz mais exemplos, tá? Porque a gente já está ficando cansado, ninguém aguenta prestar atenção tanto tempo numa aula, né? Mas ainda numa aula virtual. Então, vamos lá. Então, essa equação é um exemplo de uma equação separável. Então, o que é uma equação separável? Então, vamos botar aqui, equações separáveis.
Bom, uma equação separável, uma equação diferencial separável é uma equação diferencial. Deixa eu... Equação diferencial separável é uma equação de primeira ordem. Primeira ordem quer dizer que a máxima derivada que aparece na equação é a primeira derivada, né? Da forma dy dx igual a g de x de y. Tá? Então, isso é um tipo de equação diferencial. Né? E uma equação diferencial, claramente, aqui no caso, g e f são funções conhecidas, são funções dadas no problema. No caso do exemplo anterior, g de x é uma função constante igual a k. F de y é a função identidade, f de y igual a y. Né? Aqui. Então, no caso do crescimento populacional, então, g de x é a função constante igual a k, e f de y é a função idêntica, a função f de y igual a y. Né? É claro que a gente muda a notação. P virou y, t virou x. Faz diferença. Uma mudança de variáveis, é isso. Vamos mudar os nomes das variáveis. Então, isso aqui é uma equação separável. Tá? E a gente tem um método para resolver equações separáveis. Eu vou explicar o método, vou dar uma maneira informal, uma maneira de lembrar o método e depois vou justificar esse método, tá? Porque, a princípio, isso parece que eu estou roubando, mas, na verdade, isso está justificado, tá? Então, vamos ver a maneira informal, que não é correta, no sentido que não é correta, não está matematicamente justificada, mas depois eu vou justificar rigorosamente por que aquilo funciona. Então, reparem que eu usei a notação dy dx, a notação de elementos. Né? E eu fiz isso por motivo. Vamos assumir, por enquanto, essa função f de y é sempre diferente de zero. Tá? Pode ser zero em algum, mas vamos assumir por enquanto que ela é diferente de zero. Tá? Depois a gente vê o que faz quando ela é zero. Se f de y for diferente de zero, então, essa equação dy dx, então dy dx igual a g de x f de y, isso aqui é equivalente ao seguinte, 1 sobre f de y vezes a derivada de y com respeito de x, e isso vai ser igual a g de x. Né? Se f de y for diferente de zero, eu passo a dividir. Então, aqui vocês têm que tomar cuidado com isso, porque isso aqui, vocês tomem cuidado, tá? Aqui. Porque isso que eu vou fazer é um truque, mas eu estou roubando, mas depois eu vou justificar que aquilo está certo. Eu posso olhar isso aqui como se fosse uma fração. Vocês sabem que isso não é uma fração, isso aqui é uma notação para derivada. Mas o truque consiste, um truque mnemônico, que é o seguinte, eu pegar esse cara aqui, esse dx, e passar a multiplicar aqui. Isso está errado, né? Porque isso não é uma fração, mas é uma maneira de lembrar. Então, 1 sobre f de y, dy, ficaria igual a g de x dx. Tá? Então, passei o f de y para dividir e dx para multiplicar. E depois a afirmação, essa identidade vale.
integral de 1 sobre f de y dy igual a integral de g de x de x. Tá? Peraí. Então, vamos fazer um exemplo para ver como é que isso funciona na prática, tá? A partir dessa identidade aqui é que eu vou poder deduzir quem é a minha solução, y, tá? Só vou fazer um exemplo rápido e na próxima aula a gente continua aqui falando sobre isso. A gente justifica essa fórmula aqui e faz mais exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo. Resolva. Exemplo. Resolva a equação. Deixa eu pegar a equação. dy de x igual a x sobre y quadrado. X sobre y quadrado. Tá? No caso, g de x igual a x, f de y igual a 1 sobre y quadrado. Então, se eu olhar para essa fórmula aqui, ou se eu pensar da maneira que eu falei antes, passo o y para multiplicar, e eu passo o dx para multiplicar, né? A maneira de lembrar, né? Então, esse cara para cá e esse cara para lá. E integro. Então, do lado esquerdo, eu tenho aqui 1/3 y cubo. Do lado direito, eu tenho 1/2 de x quadrado. E a gente não pode esquecer a constante de integração. Vocês reparam que tem uma constante de integração nessa integral do lado esquerdo e tem uma constante de integração nessa integral do lado direito. Mas eu posso juntar as duas aqui, nessa constante aqui. A constante aqui C1, aqui uma constante C2, mas eu posso passar essa constante C1 para o outro lado da identidade. E ficar com uma constante só. Tá? Opa. Então, o que eu obtive foi 1/3 y cubo igual a 1/2 de x quadrado mais c. Tá? Tem que deixar isolado o y? Exatamente. Então, agora tem que isolar o y, tem que ver quem é isso, né? Eu estou procurando a função y de x, né? Então, y cubo igual a 3/2 de x quadrado mais 3c. E, portanto, y de x, né? A função que eu quero encontrar seria, então, a raiz cúbica de 3/2 x quadrado mais 3c. Isso aqui, se vocês quiserem, pode chamar de outra constante C2. Ou, assim. Então, vocês veem que, embora isso aqui não me dê uma fórmula explícita para y, com alguma manipulação, muitas vezes eu posso chegar a uma fórmula explícita para y. Tá? Isso que é uma solução geral. Vocês veem que apareceu uma constante de integração aqui, que não apareceu bem como estava antes, estava só somada. Aqui apareceu, tem que tomar muito cuidado para acompanhar essas constantes, porque olha que ele apareceu aqui dentro da raiz cúbica. Mas então, quando a gente faz, enfim, essa aqui é a maneira de resolver a equação. Na próxima aula eu vou explicar por que isso funciona de fato. E a gente vai fazer mais exemplos, tá? A gente vai parar a aula por aqui e continua na sexta-feira. Se vocês tiverem perguntas, eu vou ficar mais 10 minutos aqui para responder perguntas, tá? Mas a aula acaba por aqui, tá bom?
Tem como depois você mandar alguns exercícios resolvidos, alguma coisa pra gente por e-mail? Algumas dicas? Porque Olha, todo o material que a gente está né? desenvolvendo para a disciplina vai estar, a gente vai colocar no Ava. Então, em particular, tem umas notas de aula que já estão lá, onde tem a aula mais ou menos como eu dei aqui. Tá? Já está Então, separada isso a está aula de lá. hoje? Oi? Já está separada a aula de hoje? Já está separado. Tem um vídeo, né, do professor Henrique, e já tem umas notas de aula em PDF que a gente colocou hoje de manhã, onde está essa aula aqui, mais ou menos como eu dei aqui, esses exemplos que estão lá resolvidos também. E daqui a pouco a gente vai botar a lista de exercícios também, tá? Então, vocês fiquem de olho no Ava, porque tudo vai estar disponibilizado no Ava. Obrigada, professor. De nada. Então, eu vou parar a gravação por aqui e fica mais 5 minutos. Se alguém tiver perguntas, pode falar, tá? Se não, a gente continua na sexta-feira. Tchau. Professor, eu tenho uma dúvida. Não sei se perdi alguma coisa, Oi. mas não entendi exatamente como a integral de 1 sobre f de y dy é igual a, sabe, integral de g de x dx foi para a solução para o lado esquerdo, sabe? dy sobre dx igual a x sobre 2y sobre y quadrado. Pois é. Isso aí eu vou justificar na próxima aula. Isso pode ser justificado usando uma mudança de variáveis. Eu Tudo posso bem. até esboçar aqui rapidamente, mas eu vou justificar isso na próxima aula. Porque, claro, isso que eu fiz de passar para dividir, de passar para o dx para multiplicar, isso está completamente errado. Mas, basicamente, o que você faz é uma mudança de variáveis. Quando você está aqui, né, dy dx igual a... Bom, isso aqui está certo. 1 sobre f de y, dy dx igual a g de x, né? Então, o lado esquerdo, deixa eu reescrever isso aqui assim. 1 sobre f de y de x, a y' de x, é igual a g de x, né? São funções de x dos dois lados. Eu posso integrar em x, né? Eu posso integrar em x. Do lado esquerdo, bom, ficou um negócio complicado que eu não sei, mas do lado direito está exatamente o que eu coloquei aqui embaixo. O que a gente faz agora é uma mudança de variáveis. Mudança de variáveis, a gente vai fazer a mudança u igual a y de x, y de x. Então, o du vai ser a y' de x dx, né? Com essa mudança de variáveis, você bota isso aqui dentro da integral do lado esquerdo, isso aqui vai ser integral de 1 sobre f de u vezes isso aqui vai ser o du, né? Vezes du. Então, você chega na fórmula que está aqui embaixo, tá? Depois você simplesmente lembra que o seu u é igual a y de x. Então, você obtém o que está aqui embaixo. Então, essa é a maneira de justificar. Fazer mais detalhe na próxima aula, mas basicamente é uma mudança de variáveis. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no chat. Pessoal, veja se tem como responder minha dúvida, que eu me inscrevi no período de alteração, nós recebemos e-mails e notificações. Tem algum problema? Olha, me mandou um e-mail explicando o seu caso. Deixa eu colocar meu e-mail aqui. Esqueci. Na próxima aula eu coloco para todo mundo. Acho que a maioria foi embora. Deixa eu colocar meu e-mail. Vou colocar aqui contexto para ficar bem claro. Marroquim. Opa. Peraí, que saiu. Marroquim. Peraí. @im
Escreve um e-mail, me manda um e-mail explicando sua situação e aí eu te explico o que fazer. Basicamente, tem que estar inscrito no AVA para poder fazer o teste, porque o teste vai ser aplicado por lá. Então, me manda um e-mail explicando sua situação direito e eu te oriento sobre o que fazer para se inscrever na turma certa no AVA. Outra pergunta, eu não entendi a construção da solução do modelo populacional. Pois é, aí eu não construí a solução, eu chutei a solução. A gente vai ver na próxima aula como que a gente constrói essa solução usando esse método de equações separáveis, porque o modelo populacional é um exemplo particular de uma equação separável. Então, a gente vai construir a solução na próxima aula usando isso aqui. Pronto. Então, acho que é isso. Eu vou parar, vamos deixar por aqui e a gente continua na sexta-feira, tá? Vou encerrar aqui, tá?